体術において俺の戦ったものでお前の右に出る者は一人としておらん。このマダラがお前を最強と呼んでやる。 Eu, Madara, declaro você o mais forte. Meu, fala sério. Eu vibrei cada segundo dessa luta. Pelo simples fato de ser o Guy recebendo o título de mais forte pelo Madara, eu realmente não consigo descrever em palavras o que isso representou pra mim. Porque convenhamos que o Guy é extremamente merecedor desse título pelo próprio esforço dele. Ao mesmo tempo que eu fiquei muito feliz e satisfeito dessa representatividade do Guy, ele mostrando toda a sua força, a força de seu esforço, na verdade, eu me pus a pensar, ou melhor, me fez lembrar do Rock Lee. Inclusive tem um vídeo de algum tempo atrás aqui do canal que eu fiz da luta do Rock Lee versus o Gaara, e nesse vídeo eu mostrei quanto que sentimentalmente, o quanto que essa luta ela representou muito pra mim. Eu acredito que como ela teve impacto em muitas pessoas, e mesmo hoje, mais de 15 anos depois, e todo mundo lembra dessa luta, e todo mundo pegou uma empatia, um carinho muito grande pelo personagem do Rock Lee, extremamente por esse capítulo. E provavelmente eu vou repetir algumas falácias desse vídeo, mas eu vou deixar o card para quem quiser acompanhar. Eu realmente te aconselho muito a assistir esse vídeo, porque ele tá muito bacana. Bacana não de uma forma mecânica, mas de uma forma de sensibilidade, porque eu me senti meio que eu voltei no tempo, eu voltei no meu tempo de criança escrevendo aquele roteiro, quanto aquela luta ela significou pra mim e o quanto que o personagem do Rock Lee ele causa um impacto muito grande em mim. O Lee e o Guy, eles são personagens que sempre me inspiraram a ser mais esforçado, a ir além dos meus próprios limites, a sempre me esforçar mais naquilo que eu tenho dificuldade, porque eu sempre fui um cara muito atrapalhado, eu sempre fui um cara que nunca me destaquei em nada, eu sempre fui um cara sem talento, e principalmente com o Lee eu aprendi, por conta disso eu teria que me esforçar muito mais, eu teria que me esforçar 2 vezes mais, 3 vezes mais, 4 vezes mais, mas enfim, deixa eu dar um contexto. Bem, o início de Naruto era muito pautado na questão de privilégio. O talento natural versus o esforço e trabalho duro era basicamente um tema muito recorrente e um dos temas centrais de Naruto. E uma das coisas que mais me fez desgostar da obra em relação a Naruto Shippuden foi a contradição que ele entrou nesse tema central da obra. Tínhamos histórias como o Sasuke, que era o talento natural, versus o Naruto, que era o cara esforçado, era o cara atrapalhado, que não tinha nenhum talento natural, ele tinha um esforço e uma vontade muito grande de provar para as pessoas aquilo que ele poderia se tornar, não aquilo que ele é a princípio, mas o potencial que ele poderia alcançar. Temos um caso clássico também do Rock Lee e o Neji, 2 personagens que eu realmente gosto muito, ou pelo menos gostava, não sei, que era um caso muito parecido. O Rock Lee, que assim como o Naruto, pior ainda do que o Naruto, mais do que o Naruto, era um cara extremamente fracassado porque ele nasceu com a limitação de não conseguir as técnicas ninjas básicas, que é usar o ninjutsu, que é algo muito básico para você ser um ninja nesse universo de Naruto, e o genjutsu, o que sobrou para ele apenas as técnicas corporais, de artes marciais, cara. Como que ele poderia ser um ninja excepcional e forte usando apenas essas técnicas? E o Neji, que é um prodígio de um clã muito poderoso e respeitado, que é o clã Hyuga, e até mesmo dentro do clã Hyuga, o Neji é considerado um prodígio. De novo, que eu entro no fato de que algo que me deixou muito puto
em Naruto Shippuden foi a morte do Neji, porque para algumas pessoas pode ser que ela tenha tido um impacto, em mim até teve um certo impacto sim, mas não foi de longe algo que realmente me chocou, que me impactou, porque em Naruto Shippuden, infelizmente o Neji, ele começou sendo basicamente nada e ele morreu sendo nada, e foi isso que me deixou, eu fiquei mais bravo com a morte do Kishimoto ter matado o personagem e ele ter sido nada, do que propriamente ele ter morrido porque era um personagem legal ou qualquer coisa do tipo, porque infelizmente foi muito mal aproveitado, e algo que me deixou mais chateado foi a questão de ele ter matado o Neji e não ter dado uma luta dele e o Rock Lee, porque a gente sabe que toda aquela jornada de esforço do Lee, aqueles treinamentos super exaustivos, super desgastantes e tal, o super esforço dele, a questão daqueles pesos que ele usava na perna, aquilo era para lutar contra o Neji, era uma preparação para lutar contra o Neji. Mas isso com certeza é papo para outro vídeo. Mas principalmente, o que fez a gente gostar tanto do Rock Lee, além do seu carisma e a sua história, foi o fato de que a força do personagem foi algo que chocou demais na época. Na luta contra o Gaara, quando ele abre o 5º portão interno de chakra, cara, essa cena foi épica demais, porque foi a primeira vez que a gente viu uma demonstração de pura força de algum personagem. A gente viu o Lee naquela luta contra o Gaara e você fala, cara, esse personagem, ele é com certeza, entre todos que estão ali, ele é com certeza, se não for o mais forte, ele é um dos mais poderosos que estão ali. Porque até então não tinha sido mostrado uma demonstração de pura força na obra igual ele demonstrou naquela luta. E isso foi algo extremamente impactante. A primeira coisa que veio na cabeça é, imagina se esse cara, com essa força tudo, usando apenas técnicas corporais que é o Taijutsu, imagina se ele pudesse usar ninjutsu e genjutsu. Ele seria com certeza o personagem mais forte. Esse era o pensamento que a gente teve na época. Mas, infelizmente, uma obra com tantos personagens, é difícil você trabalhar uma obra com tantos personagens e conseguir desenvolver todos eles. Mas o problema é que simplesmente o Kishimoto não desenvolveu foi nada. Porque em Naruto Shippuden, toda a base que ele criou no Naruto clássico, ele simplesmente ignorou, ele simplesmente esqueceu, ele não deu continuidade. A própria temática ele não levou adiante, ele simplesmente ignorou todo o conceito base da obra. Mas, de novo, isso é papo para outro vídeo, né? Mas vamos voltar ao assunto do Guy. O Guy é um personagem que é um dos meus personagens favoritos, junto com o Jiraiya. Eu acho que o Guy e o Jiraiya são os meus personagens favoritos da obra. E a história do Guy é uma história muito bacana também. O carisma dele, toda a energia positiva que ele passa, todo o otimismo dele é muito bacana. E a história dele também é uma história um pouco trágica, um pouco ralada também, porque ele também era um fracassado. Mas algo que as pessoas confundem é que o Guy, diferente do Rock Lee, o Guy consegue sim usar ninjutsu. Sim, ele só não é um exímio na prática de ninjutsu, tanto que ele tem até um jutsu de invocação, que é aquela tartaruga, que ele invoca ela no clássico e também no Shippuden, na última luta contra o Kizami. Inclusive no próprio databook do personagem, ele descreve que o Guy tem afinidades com os elementos fogo e trovão. E provavelmente, assim como todos os outros ninjas contemporâneos, provavelmente o Guy utiliza ninjutsu desde criança, o que provavelmente ele teve sim dificuldade, assim como o próprio Naruto teve muita dificuldade em fazer jutsu no começo da obra, né? Mas a diferença é que o Guy não tem tanto chakra como o Naruto. Mas de acordo com o databook, o Guy superou essa incompetência com o ninjutsu e até possui domínio de 2 transformações da natureza, o fogo e o relâmpago. A diferença do Guy
pro Rock Lee, ele tem sim habilidades com ninjutsu, porém, por ele não ser muito bom no ninjutsu, ele focou no taijutsu. Até porque nós temos o próprio exemplo do pai do Guy, que é o Mai Todai, que ele sim, assim como o Rock Lee, não tem nenhuma habilidade com ninjutsu ou genjutsu. As únicas duas exceções nesse universo de personagens que não conseguem usar ninjutsu ou genjutsu são o Mai Todai e o Rock Lee. Mas agora, indo direto pro ponto em que eu realmente queria chegar. Na minha opinião, o feito do ninja mais poderoso deveria ter sido o Rock Lee e não o Guy. Mas calma, pera aí. Esse grande feito pro Guy foi igualmente impactante e igualmente satisfatório, mas eu acho que o Rock Lee também era extremamente merecedor e às vezes tem alguns pequenos pontos que me faz ver que ele deveria ter sido igualmente merecedor ao Guy ou até um pouco mais, pela questão de a luta do personagem, desde que ele foi estabelecido, desde que ele foi apresentado, era justamente para chegar a esse ponto, para mostrar a todos que ele poderia ser o mais poderoso mesmo usando apenas o taijutsu, porque faltou grandes feitos para um personagem que começou com um impacto tão grande. A missão dele era basicamente essa, aquilo que eu me identifiquei, que você se identificou, com que todo mundo se identificou na época. A gente viu por tudo que ele passou, pelo esforço, os perrengues que ele passou, e o desejo de todos era ver esse personagem como o mais poderoso, e faltou isso pra ele. Ele não tem nenhum feito desde então em Naruto Shippuden. O personagem simplesmente ele virou um mini Guy, e isso é algo que eu acho problemático. A falta de você ver o crescimento e o amadurecimento do personagem, parece que ele estagnou. Simplesmente o criador não deu continuidade à história dele. Parece que toda a luta, toda a história dele, ele morreu lá no clássico mesmo. E essa coisa do mini Guy que eu falei é pela questão de a gente ver os dois com... Beleza, ele se inspira no Guy, isso é interessante. A gente viu ele lá criança, que ele tinha o cabelinho maior, era um outro... Depois ele cortou o cabelo da mesma forma do Guy, as mesmas roupas verdes que eles usam, aquela mesma caneleira, não sei como que fala aquilo, laranja no pé, na canela, aliás, né, no pé não. E é legal você ver ele criança se inspirando no Guy, que é o sensei dele, e é quase como se fosse a conexão dos dois, é como se fosse pai e filho. E isso é muito bacana, mas eu queria ver um Lee além do Guy, além da sombra do Guy, porque a impressão que deu é que ele ficou à sombra do Guy. Mas à medida com que ele fosse crescendo, ele fosse criando seu estilo próprio, suas próprias técnicas, porque... Que técnica nova foi apresentada? Nenhuma. No clássico ainda a gente teve a questão do estilo bêbado, que, cara, que cena foda. Foi uma cena muito bacana, foi uma cena muito foda. Aquela luta contra o Kimimaro é extremamente icônica, o estilo bêbado é extremamente mortal, perigoso, imprevisível. Mas... no Shippuden, a gente viu que o Lee ativando o 6º portão, mas que foi ofuscado logo depois que o Guy ativou o 8º portão. Então, para um personagem que tinha uma história, tinha todo um fardo de mostrar, de provar para si mesmo e provar para as pessoas ou para nós telespectadores de que mesmo com as limitações ele poderia ser o mais forte, foi esquecido. Então, concluindo, eu realmente acho que deveria ter sido o Lee ativando o 8º portão, mesmo que depois ele não pudesse mais lutar, que ele não fosse mais um ninja, mas aí a história do personagem ela estaria completa, porque ele já conseguiu provar, ele já conseguiu ser o mais forte, então a história dele poderia acabar ali. Pelo menos essa é a minha opinião, é o que eu vejo com esse personagem, que eu criei uma conexão muito forte desde a minha infância, porque ele me inspirou muito na época, então é isso que eu penso. Mas é isso, espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se sim, não esqueça de deixar o seu gostei, pois isso ajuda muito.
Inscreva-se no canal se ainda não for inscrito, deixe seus comentários, sugestões, opiniões. Me siga nas minhas redes sociais, que vão estar todas na descrição. E acompanhe também os novos e os velhos lançamentos. No canto direito abaixo tem um vídeo anterior, no canto direito acima tem um vídeo mais recente. E é isso aí, eu pretendo voltar com alguns fatos que fazem de Naruto clássico melhor do que Naruto Shippuden. E é isso, muito obrigado pelo seu acesso e até mais!